Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma semana também, não é? E com muitas notícias para a gente informar vocês, para repercutir, para comentar, troca de ideias e de opiniões, não é? E tanto assim que a nossa primeira página começa hoje com um assunto bastante controverso, que é comportamento de fãs. Aqueles que se dizem fãs, mas meio esquisito, meio estranho, né? Claro que a gente vai falar do tombo da Joelma no palco, mas isso daqui a pouco, porque teve uma coisa que me impressionou mais ainda, pela gravidade e pela falta de responsabilidade de uma fã que escalou uma antena para ficar assistindo o show da Nayara Azevedo. Além de tudo, ela estava grávida. Então não era uma questão só de colocar a vida dela em risco, mas colocar a vida do bebê que ela esperava também. E deixar um artista muito preocupado e com isso perturbar o andamento do show, não é? E foi exatamente isso o que essa fã fez. Foi preciso até mobilização do Corpo de Bombeiros, para vocês terem uma ideia, porque ela é muito louca. Olha só o que acontece. Ela sobe aí nessa torre, não é uma antena, é uma estrutura, né, metálica do show. Ela sobe, aquilo é frágil, gente. Se até palco desaba, se até tem estruturas, né, durante os shows acabam cedendo, como aconteceu inclusive com o Luan Santana num dia de chuva, imagina que uma coisa dessa aí, que não está prevendo o peso a mais, não é, que é o peso da fã, se isso não vai desmontar, não vai provocar uma queda que possa inclusive ser fatal. E no caso, ela estava grávida, quer dizer, não para pensar, não tem um parafuso no lugar certo, né? Tudo solto dentro da cabeça e não adianta dizer, ai, mas é amor, foi assim mesmo, é muita adoração pela Nayara Azevedo. Gente, olha, dá para ter nossos ídolos, dá para curtir de montão, dá para estar lá para aplaudir, para cantar junto, mas não para fazer esse tipo de coisa. Isso não é amor de fã, isso é falta de juízo, na verdade, né? E que pode acabar provocando coisas muito sérias. As consequências podem ser muito sérias, tanto que desviou a atenção da Nayara do show para poder falar com ela, que estava lá no meio lá do público, não é? Perturbando e falando, a Nayara está falando para ela, desce daí, isso dá choque, e ela dizendo que não e não e não. Então, não parece mais coisa para chamar a atenção do que realmente, porque é uma demonstração de amor pelo artista, quer ver, né, muito nitidamente, não quer ninguém na frente, por isso procurou uma parte mais alta? Não é, realmente não é. Ou é muita vontade de aparecer, até para o próprio ídolo, ou vontade de perturbar as coisas. Eu sei que eu não acho justificativa para esse tipo de coisa. E nesse caso, muito mais, eu acabo achando que realmente é uma irresponsabilidade total, porque ela está grávida e ela só fala isso para a Nayara, que já estava desesperada lá no palco, pedindo para ela descer, porque isso pode dar choque. Imagina uma descarga elétrica nessa menina lá em cima dessa torre. Ela faz que não, ela diz que não vai descer. Não é? Depois, na conversa, ela ainda diz que está grávida. E aí o Corpo de Bombeiros é mobilizado. Agora, olha a resistência dela em relação aos bombeiros. Até a segurança deles ela coloca em risco, por mais treinado que eles estavam, ela fica dando chute para que eles não consigam segurá-la pelo pé. Nisso a torre também ela está movimentando. Alguma coisa mais séria poderia ter acontecido. O problema aqui no Brasil, nada é preventivo, né? Se, poderia, mas não aconteceu, então tá tudo bem. E não é assim, gente. Não é assim. As coisas têm que ser preventivas mesmo. Não dar graças a Deus, ai que bom, né? Não aconteceu nada. Não pode nem correr o risco de acontecer, porque isso não é uma coisa usual. Isso não é uma coisa normal. Isso não é uma coisa legal de se fazer durante um show do artista só porque você ama esse artista. Essa história já deu o que tinha que dar. Esse negócio de show, fã faz por amor, já deu o que tinha que dar. Não é mais desculpa para uma série de situações de risco em que essas pessoas colocam esses artistas, tá? Porque fã de verdade não faz esse tipo de coisa. Fã de verdade sabe ir ao show, sabe respeitar os limites, sabe aplaudir, sabe cantar junto, pode até tentar tirar uma foto, pode visitar nos bastidores, pode fazer qualquer coisa, menos essas barbaridades como essa garota aí tá fazendo. Olha só, olha que absurdo, gente.
Vocês acham que isso é normal, isso é legal, coitadinha dela? Realmente não é. Você vai ver o vídeo agora na íntegra e vai ver que, olha, um dos bombeiros, ele até se desequilibra, porque ela fica chutando, os dois poderiam ter caído, né? Com o peso dos dois, mais o peso dela, a torre também poderia ter desabado, essa menina ter ido pro show, já ia acabar com o show, já ia estragar tudo. Ah, faça-me um favor, sabe? Vamos conferir agora. Tu tá louca em cima? Miga, você vai cair, eu não quero que você caia. Eu quero você linda e maravilhosa dançando o show inteiro aqui comigo. Mas se tu ficar em cima é muito perigoso. Esse trem dá choque. Meu amor, vai dar... Alguém pode me ajudar, por favor? Ela chama, né? Eu não quero que ela se machuque. Me ajuda aqui alguém, por favor? Pessoal da segurança que puder me ajudar, para nossa amiga não se machucar. Vamos subir? Deus o livre, ela tomar um choque aí, ela tem que dançar, curtir, maravilhosa, o show inteiro com a gente. Não? Alguém pode nos ajudar, por favor? Amiga, como é que faz? Olha lá, e ela fica chutando. Amiga, desce daí, amiga, sua louca! Você tá grávida? Piorou ainda você ensinando nem tomar um choque, Deus o livre. Me ajuda, gente. Cadê a equipe de bombeiros aqui, por favor? A equipe de bombeiros, cadê o bombeiro? Chama o bombeiro! Atrapalhando o show, né? Olha a bagunça. Tô em choque real. Olha o que ela faz, gente. E olha eles tentando, né? Conseguiu, né? Ele foi pela lateral, conseguiu agarrar e puxou essa fã maluca que estava lá em cima. E aí ela conseguiu interromper o show, conseguiu tumultuar, conseguiu deixar a Nayara nervosa, apreensiva, ainda tentando conter ali a multidão que já estava gritando desce, desce, desce. Alguém mais exaltado poderia tentar subir e arrancar a menina de lá na marra, sem ter o preparo suficiente que os bombeiros tiveram e conseguiram, porque ela ofereceu muita resistência. Olha um resumo do caso como foi noticiado. Um caso inusitado aconteceu durante um show que Nayara Azevedo realizou em 14 de agosto em Serrana, no interior de São Paulo. Uma fã grávida escalou uma torre de estrutura do parque de eventos e passou a ver o show dali. Com receio de acontecer algum acidente, a cantora paralisou a apresentação e pediu para que ela descesse. Durante a conversa, Nayara descobriu que a mulher ainda estava grávida. Desce, isso aí dá choque, insistiu a cantora. Com a recusa da fã, um bombeiro foi solicitado, na verdade 2, para fazer o resgate. No entanto, ao tentar descer a mulher, um dos profissionais se desequilibrou e por pouco os dois não caíram no meio da plateia, como mostra o vídeo aí para vocês. Olha, é um absurdo. Quem faz esse tipo de coisa devia sofrer algum tipo de punição, pagar uma multa, por exemplo, se não quisesse passar uma noite na delegacia, fechado numa cela para tentar refletir a respeito dessas barbaridades. Enquanto não houver esse tipo de coisa, nós vamos ver muita bobagem acontecendo, né? Porque realmente o pessoal não tem mais noção, todo mundo perdeu a noção de limites, não quer saber mais de nada, deu na telha, vamos fazer. Não existe mais aquilo, pode, mas não deve, ou então não pode, ou então não deve. Não tem mais regras, né? Cada um faz aquilo que quiser fazer e fica tudo por isso mesmo. Acho um absurdo, mas fazer o quê? Vladimir Alves, muito boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bem? Tiago Rocha, tudo bem, Sônia muito Abrão? boa tarde. Tudo em paz também? Coisa doida Maluquice, isso, né? porque depois que acontece alguma coisa ali, a culpa vai recair sobre quem? Sobre a Nayara. Ela não tem absolutamente culpa de nada. Sobre os promotores do show, né? Sobra para todo mundo, menos para quem provoca. E o nome dela coisa fica dessa. manchado se acontecer alguma coisa. E aí a gente vê, essa estrutura, será que precisaria estar ali?
Porque só vi essa estrutura, não vi outras ali próximas. Acho que precisaria estar ali, né? Mas o que agora, as pessoas não é vão pra fazer? nenhum doido escalar, não tá lá. Você viu que ela não estava batendo bem, né? Não é um Juízo. parque de diversão. Devia estar bem baladinha, ela estava meio né? atrapalhada ali. Aquela barriga de gravidez? Sei lá, viu? Não tá aparecendo não, ou viu? o cérebro que desceu, né? Alguma Você coisa. nunca sabe. Falta respeito. Total, A premissa básica é respeito. Educação. Ora, você comprou o ingresso para estar aonde? Assistindo o show. Porque só você tem que estar em cima de uma estrutura. Numa multidão daquela. Só você tem que ficar em cima daquela estrutura, um lugar arriscado para você, arriscado para outras pessoas, porque ela está colocando a vida dela em risco, mas tem outras tantas ali embaixo que também podem ser. Quando ela começa a espernear daquele jeito, ela podia desabar em cima de alguém, essa estrutura podia ferir alguém. O que é? E o show lotado. Doida da vida, tão indignada. E aí, quando a gente fala que falta respeito, primeiro, porque ela não deveria estar ali. E segundo, porque ela conseguiu atrapalhar o show de tantas outras pessoas que estavam lá para assistir. Claro. E tiveram que parar a apresentação para tirar a menina de cima do... A própria Nayara teve que interromper, ela interrompeu a apresentação para pedir para a doida descer. Ainda bem que ela teve jogo de Agora, cintura, como né? é que ela conseguiu subir sem ninguém ver? Pois é. Onde é que estava o esquema de segurança que não viu essa menina subindo nessa torre? Quando ela passou do térreo para primeiro caninho ali, já dava para ver que tinha alguém tentando subir. Como é que ninguém percebeu isso e que ela fez essa barbaridade que fez? Tem isso. Olha, eu particularmente já estou muito cansada de falar aqui dos riscos que acontecem nesses grandes shows, principalmente nessas grandes feiras. A gente vê barbaridade acontecendo e a coisa não muda, só vai acelerando, né? Então, a nossa parte a gente faz, o pessoal não toma as devidas providências, aí realmente a coisa fica muito complicada. Agora, você não acha que se tivesse uma punição, o pessoal ia pensar duas vezes? Com certeza. Se tivesse que desembolsar uma graninha aí, se tivesse porque algo quebrou determinado norma antes, de segurança, aí eu acho que mexe no bolso, né? Ainda mais que tá todo mundo tão duro, aí para e pensa duas vezes mesmo. Alguma coisa tem que servir como freio nessa história, viu? E dessa história a gente passa para a história da Joelma, né? Que a fã invade o palco, derruba a menina, fala, não foi ela, foi o segurança, e foi o segurança, foi por causa dela que foi para cima. Quando ele puxa a menina para tirar para cima da Joelma, aí a Joelma cai, mas ali não tinha outra coisa, né? Já que ela conseguiu furar um esquema de segurança, não é a primeira vez que isso acontece. Se quisesse fazer qualquer outra barbaridade, teria feito também, né? E o pessoal, mas a Joelma foi ótima, a Joelma até deu um abraço na menina. A Joelma, ela teve uma atitude muito profissional. Ela teve sangue frio, ela teve calma, ela tentou lidar com a menina, não com enfrentamento, né? Mas tentou conversar. Agora, em relação ao abraço, eu vejo duas coisas nisso, tá? Primeiro, um risco enorme, a gente não sabe o que essa menina ia fazer. A Joelma conversou com ela, esse tipo de fã demente, mente, fala mentira, é capaz de qualquer coisa. Segundo, a cada abraço que um artista for dar num fã que invade o palco, sabe o que acontece? Aparece como um incentivo, tá vendo? Ela foi, fez, os seguranças pegaram, mas ela conseguiu um abraço da Joelma. Vai um atrás do outro. Eu não estou falando só pela artista, eu estou falando por fã também, porque aí você não sabe a revolta do pessoal de segurança, a maneira que vai ser tratada, normalmente é os trancos, é arrancada, pode ficar ferida, não é bom pra ninguém, não é bom pra ninguém. Então, enquanto a Joelma teve calma, ótimo, maravilhoso, ela foi perfeita, o abraço foi uma sobra, que todo mundo, é lindo mesmo, ela é ótima, é carinhosa. Pode até ser, mas nesse tipo de situação, o recomendado é não faça isso. Vocês viram o que aconteceu com a Sandy. O cara invadiu o palco, os seguranças pegaram, ele estendeu o braço, ela foi muito legal, ela foi tipo a Joelma, foi lá para dar um carinho, para,
tentar quebrar o clima, ele quer me dar a mão. Deu a mão, o menino quase arrancou o braço dela. Quase que ela não consegue terminar o show. É muito complicado. Não peguem na pessoa. Não se aproxime tanto a ponto de correr algum risco. Já está correndo. A partir do momento que o esquema de segurança é furado, e é furado por vários fãs, então alguma coisa aí está errada, entendeu? E quando chegar perto, não se aproxime. Pessoal, olha, ela não foi igual a Simone que desceu a porrada no cara que pegou a Simária lá no palco. A Simone estava certa, né? O que ela fez não é legal de ser feito, mas ali era a irmã dela que estava correndo risco. Até alguém chegar, ela foi lá e fez o que foi possível. Ela agiu no impulso, ela não provocou a situação, ela reagiu. Agora imagina você, ver sua irmã, vem um doido, joga ela no chão, vai pra cima, você não vai também? Claro que vai. Então eu acho muito infeliz esse tipo de comparação, tá? A Joelma estava sozinha no palco, soube lidar com a situação perfeitamente. Agora, cuidado com essa história de carinho, de abraço, de chegar perto e de tocar, porque isso, além de ser um incentivo, é um risco real. Quem faz esse tipo de coisa, você não sabe do que mais é capaz de fazer. A gente está avisando. Isso não é nada contra fã, não. Porque eu volto a dizer, fã de verdade, aquele que curte de uma maneira saudável o seu ídolo, não faz esse tipo de coisa. Para fazer esse tipo de coisa, tem que ter um parafuso fora do lugar, gente. Senão não faz, curte isso de uma outra maneira. Não desse jeito, se colocando em risco e colocando um artista em risco. E a gente sabe que o mundo hoje não está brincadeira. Não tá brincadeira. Ah, não é um show desesperado que uma pessoa desesperada que ama muito vai lá e faz qualquer coisa. A gente já viu isso terminar em tragédia em vários lugares do mundo. Então vamos parar com esse tipo de coisa. E por favor, esquemas de segurança estão falhos demais para nossa cabeça, né? Bom, é complicado, né? Às vezes eu fico lembrando desses momentos daquele filme O Guarda-Costas. Numa hora um artista pode ser vítima de um tiro. Sim, de algum maluco que queira chegar ao palco. Tudo bem, depois ela falou que caiu, ela teve sangue frio. Tentou, inclusive, não só tentar apaziguar, né? Só a moça, como os seguranças. Falou, não, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí depois deu o abraço e falou que tava tudo bem. E o fã-clube da Joelma depois fez uma nota pedindo para que os fãs curtam, dancem, brinquem, gritem, mas que evitem esse tipo de atitude de coisa, que gente pode acabar mal uma hora. O palco é do artista. O palco é do artista, ele está ali se apresentando. Exatamente, você comprou ingresso para a plateia, exatamente. Né? E outra coisa, Sônia Abrão, antes da Joelma ser uma artista, ela é um ser humano. Alguém pega um parente desse jeito? Você está na festa de aniversário, você vai abraçar a pessoa desse jeito? Ela pega por aqui, você não sabe pega pela perna? O que ela ia fazer. Então, assim, é muito louco. É respeito, gente, precisa ter respeito, entenda. O artista está ali se apresentando. Numa dessas, Sônia Abrão, se ela bate com a cabeça... Sim, porque ela caiu muito forte, né? É um traumatismo craniano que poderia acontecer. Tranquilo. Mas ela segurou aqui com o ombro e com a parte do braço. Independente do segurança, ela ia puxar de qualquer maneira. Você vê que ela já estava lá. A Joelma não ia conseguir ficar em pé. Enfim, gente, olha, o alerta que a gente podia dar, o protesto, ficar indignado, todos nós aqui estamos. Então, tá na hora realmente de um basta a esse tipo de situação antes que uma coisa mais séria de verdade aconteça. Estão brincando, né? Tá rolando, ninguém faz nada, a não ser a Sandy que reforçou o seu esquema de segurança. Depois não reclamem, né? Olha aqui, vamos falar de uma separação que pegou todo mundo desprevenido hoje, que foi o fim de romance, não é? De uma história de amor de vários anos aí, da atriz Viviane Araújo e do jogador Radamés, né? É uma coisa que ela não quis falar, ela simplesmente colocou no Instagram dela o The End, né? Numa tarja preta, e falou que valeu enquanto durou, mas ela não explicou. Aí o pessoal não sabia se ela tinha abandonado o Salgueiro, se ela não ia mais fazer novela, se ela deixou a peça de teatro do Aguinaldo Silva que ela está fazendo aqui em São Paulo, ou se era realmente o fim do romance. Só nos comentários ela respondeu a um internauta que perguntou a separação, ela escreveu sim, mas nada, né? Hoje, inclusive, a Viviane estaria aqui no nosso programa, mas aí desmarcou a nossa entrevista em função de uma peruca que teria que ser arrumada no Rio de Janeiro, peruca da peça,
Mas a gente entende, sabe que não é isso, né? Sabe que é em função do abalo do término, de não querer dar entrevista a respeito, porque é claro que a nossa função seria perguntar sobre isso, ainda mais hoje que ela deixou o recado de final de romance, não é? Mas aí ela vem um outro dia, quando já tiver passado esse momento mais delicado dessa história. Complicado, né? Eu já estranhei quando o Radamés não foi à estreia do espetáculo dela, Lili Carabina, aqui em São Paulo. Ele não esteve lá. E aí falaram, poxa, por que o Radamés não veio te prestigiar? Eu falei, é por conta da distância. E aí ela também já tinha falado sobre essa questão. A distância atrapalha o relacionamento? Falou que não, estava tudo tranquilo, estava tudo bem. Aí hoje vem a notícia logo pela manhã com essa história de fim aí, conversei com alguns amigos, muitos não acreditam numa suposta traição. Outros acreditam. Então, por enquanto, não sabemos de nada, né? Nada concreto. Necessariamente não acabam por causa de traição. Às vezes é um desgaste mesmo, né? Eu acredito. Que, 10 olha, anos. eu não entendi nada, porque faz o quê? 2 anos que o Radamés pediu a Vivi em casamento diante do Brasil inteiro, lá no programa do Faustão. Depois não tinha ficado acertado que eles iriam se casar, acho que o ano passado, em outubro do ano passado, com cobertura ao vivo do Domingão do Faustão. Tudo pago? Tudo pago pelo programa, estava tudo acertado e nunca aconteceu. E os fãs perguntando e perguntando, não, agora não dá, agora não dá, agora não dá, e a distância é isso, aquilo, acabou não dando realmente. E talvez, sabe, essa história de distância não fosse apenas uma desculpa. É complicado conviver assim, viver assim, uma história a dois, né? De repente, com o tempo, a distância acaba pesando, acaba separando, porque a vida de um vai acontecendo de um lado, a vida do outro vai acontecendo de um lado, você consegue manter o romance, eles conseguiram durante um bom tempo, mas transformar isso num casamento, tem hora que você fala, não dá pra quê, né? Era mais a dela que estava acontecendo e ele não estava participando dos momentos alegres da vida dela. Exatamente, da distância, né? E aí, porque realmente a vida vai tomando rumo. A vida não para, a gente para, a vida não, né? Aí é complicado. O que você acha? Eu acho que é a distância mesmo. Chega uma hora que o relacionamento, quando é longe, entendeu? Eu até respeito as pessoas que falam assim, não, é bom morar em casa separada. Ah, então, isso eu também acho. Eu adoro essa ideia. Isso, não precisa. Você casar e morar em casa separada. Quartos separados ainda, sabe, às vezes tem alguém que ronca mais forte, aquela coisa, né? Aí tudo certo. Eu já não gosto de quarto separado, não, tá vendo? Tá vendo? Olha, cada um se tem tiver em casa, se tiver em casa, desculpe, mas vai ficar lá. E aí, a Viviane Araújo, gente, por que não foram 2, 3 ou 5 anos? Foi uma união de muito tempo. Chega uma hora que você fala assim, quanto tempo? 10 anos. Nossa, gente, foi um casamento. Eu tenho e não tenho, né? Porque ao mesmo tempo que a Viviane Araújo fica em São Paulo, ou fica no Rio, morando, mas tendo suas atividades artísticas também em São Paulo, porque antes ela fez uma peça no Teatro Itália. Aí você fala assim, pô, cara, eu já tô sozinha em São Paulo, mas eu no Rio também já tava sozinha. Às vezes dá um... E aí, o que eu faço? Será que eu tenho essa pessoa do meu lado? Ou essa pessoa não está do meu lado? Talvez ele sentisse assim lá também, né? Então é complicado mesmo. Porque a gente não sabe quem colocou um ponto final na relação. Ou se for os dois mesmo, né? Tô falando que foi ela. Chegando, é mesmo. Todo mundo falando que foi a Viviane. Por outro lado, o Radamés queria ter filhos. E a Viviane falou, não é o momento. Será que essa questão de paternidade teria... É outra coisa que ela enrola. Criado uma... ela enrola assim, no sentido de que ela vai adiando. E dá para entender também, né? Ela trabalha com a imagem, com o corpo, com o carnaval. Agora a carreira de atriz decolou como ela merecia já que decolasse mesmo. Então fica complicado. Um filho nesse momento pode truncar todo um caminho que ela batalhou muito para conseguir. É uma dura escolha feminina, mas ela existe. Há momentos da vida que exigem mesmo essa escolha. Você vai engravidar e vai ter seu filho, você vai seguir no pique em que está a carreira agora. Ou seja, não é fácil para ninguém, né? Não é fácil. Assim, vamos ter que aguardar os próximos capítulos dessa novela, porque ainda tem alguma dúvida no ar,
Porque pode ter uma reconciliação. Ela fez essa publicação, fez esse desabafo, mas até então ninguém falou claramente sobre o motivo, o fim, né? Olha o que ela escreveu. Para os meus fãs que sempre torceram por mim e pela minha felicidade, chega ao fim mais um ciclo em minha vida. Foi bom enquanto durou, vida que segue. É bem isso, realmente. Nossa, 10 anos valeu enquanto durou mesmo. Você não fica tantos anos com uma pessoa, né? Pelo menos nas últimas décadas. Antes se passava a vida com uma pessoa que já não tinha mais nada a ver com você. Toca carregar aquela trolha de marido porque casou e até que a morte separe. Graças a Deus as coisas mudaram, né? Então, fica quando quer ficar realmente. E para colocar mais alguns pontos de interrogação no meio dessa história... Que vai complicar mais? Eu acho que vai longe ainda. Porque assim, eu acho que esse término foi pessoalmente, porque o Radamés está em São Paulo. Mas tem que ser pessoalmente, né, porque às vezes você fala assim, não, vamos terminar, e deve ter acontecido também nessas horas, porque assim, aí você fala, pô, ele joga no Boa Nova Esporte Clube, tudo certo, aquela coisa toda, mas... ele não costuma vir a São Paulo. Então, ontem ele estava em São Paulo. Assim como a Viviane Araújo, ontem estava em São Paulo. Né? Com a peça. Então, eles devem ter conversado e hoje cedo ela fez a postagem, certo? Pois é. E o negócio da peruca... Pois é. E a história da peruca é aqui em São Paulo, viu? É aqui em São Paulo? O quê? Ela fez... as perucas pro espetáculo, ela fez a prova das perucas aqui. Então, se ela falou que mandou peruca pro Rio para arrumar lá, não tem a ver, quem fez foi o Lully, que faz perucas aqui em São Paulo. Ele é ótimo. Então, e aí agora essa desculpa aí acho que não falou não. Não, acho que foi só para realmente não precisar dar nenhuma entrevista em relação a isso. E foi bom, Vivi, a gente lamenta, te espera um outro dia, claro, mas se viesse hoje, não ia ter jeito de não perguntar. Então... se foi melhor assim para você, pra gente tá tudo certo, tá? Beijo grande, força aí e vida que segue realmente, como você falou. Um beijo. Bom, gente, girando a nossa roda aqui, destaques das programações de final de semana, aliás, da programação de final de semana nas emissoras de TV. Dança dos Famosos sempre, né? Vem pro ar no programa do Faustão no domingão, aí começa todo mundo a comentar. Uma coisa muito comentada hoje, eu recebi queixas para vocês terem uma ideia sobre a Carolina Casting, que teve a coragem de dar nota 9 para Mariana Xavier, que foi simplesmente excelente na dança. Aquele forró, ninguém dançou como ela. E como é que ela dá nota 9? Não sei. O pessoal falou que é pessoal. Que horror, não. Os internautas falaram que era uma coisa pessoal, não sei. Parece, né? Pareceu mesmo? Não, fica parecendo. Eu tive essa impressão. Porque assim, eu não vi ninguém dançar forró. Tava tudo muito estilizado, aquele sobe pra lá, sobe pra cá. Da Mariana tava, foi a última e foi a única que dançou o autêntico forró. Os outros não, eles simplesmente dançaram. Falei, eu acho que bom que depois da balada ter um forró, que é um ritmo que a gente conhece, a gente vai ver os passos e vamos saber. Contagiante, né? Não vi. Delícia. Aquele forró estilizado, deve ser forró aqui de São Paulo, não é o forró do Nordeste. Não, o forró daqui é muito bom, viu? Mas não é igual ao do Nordeste. É igual, sim. Eu acho muito mais bonito lá. Não ser de tradição nordestina. Sim. Na terra é outra parece coisa. Parece que o clima é outro. Mas aqui é a maior cidade nordestina do país. Então as tradições são muito bem preservadas. Apesar de toda comparação com outras edições, nesta edição, o que predominou mais foi o figurino, que é um figurino mais florido, mas na dança todos deixaram a desejar. A única que foi bem foi a Mariana. A única que foi bem. E a expectativa em relação a Adriane Galisteu, ela tá melhorzinha. Mais dura ainda. Eu acho que o Carlinhos de Jesus, ele falou isso na primeira apresentação dela com o coreógrafo, que era pirueta demais. Era tira por um ombro, pega pelo outro e não sei o quê. E ontem isso se repetiu. E não tem nada a ver com forró. Não tem. Aí que eu achei, eu falei, não é que... Claro, né? O cara entende tudo. O parecer dele, claro que ele tinha maior credibilidade. Mas aí você vê se concretizar aquelas palavras do Carlinhos de Jesus.
Deus, né? Pra quê? Isso não é forró nem aqui, nem na China. Nem na China. Na China não tem forró mesmo. Mas, gente, assim, achei que ela melhorzinha, né? Mas vai ser muito difícil se realmente... Eu acho que ela não tem estilo tempo suficiente para ela adquirir o molejo. É igual com a Milene Domingues no Dança em Brasil. Exatamente. Exatamente. Acho que não vai dar. Lindinha, super simpática, carismática mesmo, mas de molejo, que eu achei que no forró poderia dar certo, não deu, né? Pirueta. Você vê o forró aqui, ó, coladinho, então, dançando. Eu acho que pode não ser só falta de rendimento dela, não. É que o coreógrafo também está fazendo umas coreografias que não tem a ver. Isso dificulta o desenvolvimento também, né? Porque às vezes o coreógrafo também pode ter percebido que ela não tem esse traquejo. E o que acontece? Então joga pra lá, joga pra cá, pega aqui no ar, deixa cair no chão. É mais fácil, Sônia Abrão. Então, por incrível que pareça, é mais fácil a pessoa conseguir fazer a pirueta do que ela entrar no ritmo. Você não vê que às vezes a gente vai na festa do parente, tá tocando rock, parece que ele tá dançando samba. Você fala, meu, mas que música que esse cara tá dançando? Então a Galisteu deve ser desse jeito, porque ela já confessou. Ela falou assim, não, eu vou no carão. Dançar eu não manjo. Na cara ela tá na cara, ela é estilosa, ela tem estilo, ela tem charme. Agora, ela não tem aquele molejo para dançar. Ela ainda tá dura. É uma modelo. Ali ela está como modelo. Isso, dura. É uma modelo, realmente. Tentando dançar. Ela é bárbara. E a gente repara que na dança... Tava mais engraçadinha dessa vez. Achei mais graciosa, né? Mais soltinha, mais... Mas na dança não é a mulher que predomina? A mulher que coordena a dança. Assim... E questão de aparecer. Tá, com certeza. E o homem fica mais na miúda. Então, só que a dança inverteu. Que é do homem, né? Então. Ele tá meio equivocado. A balança do coreógrafo tá meio... Eles estão aparecendo mais do que as famosas. Exatamente, mais mesmo. E criando uma coreografia complicada ou muito, né, cheia de fogos, vamos dizer assim, para um ritmo que é simples e contagiante, Isso. que exige simplesmente molejo e mais nada. E foi o que a Mariana fez com o Léo Santos. Eles foram perfeitos no forró. Então, quando fala que a Carolina deu nota 9 e foi um absurdo, eu tenho que concordar. Foi um absurdo, realmente. Não deu para entender, ela nem técnica Já deram 10 para outros que não fizeram nada. Que não fizeram nada. Então, realmente, E geladeira a cara da para ela. Geladeira. Vai. Carolina Casting vai pra geladeira. Coloca pra mim. Sônia Abrão. Nada a ver. Poxa, que palpite mais infeliz, que nota mais infeliz. Depois a Mariana desabafou nas redes sociais. Que ela falou? A Mariana publicou 2 vídeos já. Dois já? Tá vendo? Teve o um tamanho primeiro. Da reação do público. E a Carolina também se pronunciou. Falou assim, gente, 9 é excelente. Não sei por que estão me criticando, sendo que eu dei 9. Me 9 perdoa. é excelente. Gente, não perdoa não. Vai pra geladeira mesmo. Excelente, mas não A Mari tá revoltada. 10, né? Ela tá revoltada. Eu entendo você, Mari. Ela falou, gente, não é pessoal. E depois ela falou o seguinte, ela pediu para que as pessoas não descessem o nível. Vocês têm direito de xingar Quem pediu? A Mariana Ximenes. Tá. Vocês podem xingar... Xavier, isso, desculpa. Vocês podem xingar aí na casa de vocês, mas não levem isso pra internet, porque eu mesma já falei palavrão, eu confesso. Eu não sou uma pessoa fácil. Mas não comecem a atacar, ela não deu o nome, mas claro, que é a Carolina. Não comecem a atacar, não comecem a descer o nível, porque aí vocês perdem a razão. É verdade. Então ela fez esse apelo através das redes sociais. Olha, e vou falar, hein? A Mariana com o Léo, eles têm tudo para ganhar essa dança dos famosos. Claro que ainda tem chão, as pessoas, né, podem, os outros participantes, dar uma reviravolta nessa história. Claro, e aliás é aí que tá a graça da coisa. Mas que são os favoritos, com toda certeza, né? Com certeza. E tem algumas horas que você recebe algumas mensagens que você não consegue disfarçar, né? Que você tá ouvindo, você precisa absorver a porrada que você tomou. A cara da Mari, ela mesma comentou depois. Porque, sabe aquela cara, não tô acreditando, olha lá, não tô acreditando. E ela mesma diz, gente, eu sou muito transparente, ela falou. Né? E realmente. E foi demais, porque não conseguiu esconder de maneira nenhuma. A gente percebeu que se
ela pudesse, ela teria pego o microfone. Como já aconteceu outras vezes no show de famosos do Faustão mesmo, né? Aquele tererê lá do Falabella, da Samantha Schmutz com o Falabella. É muito doido isso. Enfim, outra coisa que chamou a atenção foi Baby do Brasil. Eu tenho o mesmo problema que o Faustão, eu sempre vou falar Baby Consuelo, né? Mas é a Baby do Brasil. E ela já se machucou, gente. Ela fez o quê? A primeira semana, depois foi a dos homens e agora, né, ela já não participou. Se ela conseguir voltar domingo que vem, tudo bem. Se não é outra que vai ter o destino que o Theo Becker teve na Record, infelizmente, e né? tá destreinada, né? Porque, poxa vida, já na segunda fase, tudo bem. Aí você fala, ô Thiago, você não sabe como é que são os ensaios, são quase diários. A pessoa se esforça durante 4, às vezes 5 horas ininterruptas. Não é fácil. Quem aceita é sabendo que é uma dura missão, realmente. Aí o Faustão falou o nome dela errado, aí falaram alguma coisa, aí ele ficou bravo, ele falou, é Baby Bernadette, é Bernadette de Norá, né? Entregou o nome dela. Vou entregar o nome dela, ele falou, agora eu vou me vingar, é Bernadette de Norá. Qual que vocês porque ele fala Baby Consuelo. Né? E muito ela não gosta mais de ser lembrada como Baby Consuelo, é Baby do Brasil. Ele falou, então peraí que agora eu vou entregar o nome dela de batismo. E aí entregou. E foi naquela onda de que ela estava reclamando, né? Aí falaram, não, mas a Mari também está reclamando. Eu acho que ela não está reclamando. Ela está sendo justa nesse caso, né? Com relação à nota né, que ela recebeu. Não acho que tenha... Mas a gente tem que respeitar também a opinião do jurado. Se ele não gostou, se ele quis dar 9, dá 9. Embora a gente não concorde. Mas eu acho que ele está ali e tem que respeitar. E ela também pode não concordar, porque às vezes a gente acha que a gente merece nota 10 e a gente não merece nota 10. Então, tudo bem. Não absorveu? Por isso, não absorveu. Contestar até é um direito, mas eu acho que a prioridade é a opinião do técnico, realmente. Eles sabem muito mais do que a gente que está lá, né? Não tem jeito, realmente. Até dá para dar uma falada, tem claro, um pouquinho ninguém é proibido de saco, nada. Né? Como assim? TV, tipo assim, coisa de entre colegas. Esse aí é meu amigo, ele já fez novela comigo. Isso, eu vi isso, realmente. No frigir dos ovos amiga. tem. Foi bem esse tipo de coisa, bem besta. É uma colocação que não precisa ser feita de jeito nenhum, se você vai ser absolutamente imparcial. Agora, no Popstar também não foi muito diferente. Estava tão esquisita essa edição de ontem, mas tão esquisita, a ponto de Fabiana Carla ficar em primeiro lugar, vencer a Mariana, né? Gente, o que deu na cabeça do povo, assim? Muito louco. O Alex Escobar ser eliminado, ele teve uma sobrevida, a gente sabia que era só sobrevida, realmente. Rafael Cortez também acabou sendo eliminado, e eu acho que pesa muito, tanto para o Cortez quanto para o Eduardo Sterblich, que deve ser um dos próximos a ser eliminado, apesar dele ser muito criativo. Ontem a apresentação dele fazendo a voz da Gal Costa e mais a do Timbaia no dia de domingo foi bárbaro, tanto que o jurado acordou, os júris acordaram. Eita, os jurados acordaram, realmente, na hora que ele entrou e fez aquela voz, né? Ele. Apesar que disseram que a Gal fez no show ao contrário, ela fez também a voz do Tim Maia cantando junto com ela. Ele inverteu e ficou hilário, mas mesmo assim ele canta muito direitinho, mas esse negócio de que eles têm cara de que sempre estão rindo ou estão sendo irônicos com alguma coisa, tem prejudicado. Eu acho que os humoristas, se quiserem participar, tem que mandar o áudio, tem que cantar lá nos bastidores e deixar os jurados ouvindo apenas e não vendo o rosto deles, porque senão eles se influenciam demais pela aparência. Igual The Voice. Exatamente. Né? Faz aquela coisa secreta, aquela sessão secreta, vai ser melhor, porque eles cantam muito, né? O Rafael canta direitíssimo, o Sterblich tem um vozeirão daquele, ele pode participar de qualquer musical, até na Broadway se ele quiser, sabe? Mas é prejudicado pelo visual, pela fachada. Porque às vezes eles jogam o sarcasmo, aquele jeito meio cafajeste. É inerente, né? É inerente. E aí as pessoas não se levam a sério. Os jurados não levam a sério. Exatamente. Embora se escutassem, tá bonitinho, tá muito melhor, gente. A Fabiana Carla, Fabiana, com todo respeito, adoro você, a doutora Lor, que é sensacional, seus personagens são fantásticos. Porém, como cantora, você é uma excelente
atriz. Ela canta direitinho, mas ontem achei que ela não foi bem na música da Rosana, O Amor e o Poder. Aquela música exige mais, muito mais. Ela realmente deu umas desafinadas, não sei o quê. Agora, como Madeira foi ótima. Então, tem coisas quando ela vai pro lado da Elba Ramalho, né, do repertório do Alceu Valença, ela vai muito melhor. Mas ontem ela não foi e acabou ficando em primeiro lugar. Acima da Sabrina Parlatori, acima do Cláudio Lins, eu não entendi. Também. Do André Frateschi, me poupe, gente. O pessoal lá bebeu uma água de coco a mais. Não é possível, não é possível. Eu também não entendo, porque assim, agora, a Sabrina Parlatori, ela tá chamando muito atenção. Parece que, inclusive, não posso falar renovaram o contrato, mas espicharam o contrato dela, que era por um determinado tempo na Globo. Possivelmente, a hora que ela sair do programa, ela já tem algo para fazer na própria emissora, no vídeo. Porque ela é talentosa, né? E ficou estigmatizada pelo lance da MTV, né? Com aquele velho karma, que as pessoas que fazem MTV não conseguem se dar bem na TV aberta. Ela é ótima, um vozeirão, uma personalidade, acho muito legal, realmente. Agora, o André Frateschi, a surpresa para ele foi demais, né? O Denis Carvalho falando para ele no ar que ele já estava convidado, já estava escalado para a nova novela da emissora. Ele não acreditava, né? Foi muito bonitinho esse momento. Vamos conferir agora? A gente tem aí. Querido, maravilhoso! De primeira qualidade. E segundo, aproveitar esse momento aqui agora para dar uma notícia para ele. Que ele anteontem foi escalado para a próxima novela do João Emanuel comigo. Notícia boa! Agora! Para fazer o finlandês, o personagem que é o finlandês. Não acredito dele. Primeira mão. Gente, esse programa tá rendendo, hein, Fernanda? Muito legal, né? Merecidamente. Muito. Ele também é um dos candidatos fortíssimos é um excelente profissional. A levar também com esse DNA duplo que ele tem, né? De mãe e pai. Só podia dar nisso, realmente. Ele é uma pessoa de muito talento, realmente, viu? Bom, tem mais alguma coisa pra gente acrescentar? Acho que não, né? Só depois que teve isso, o Rafael Cortez falou, qual será meu destino na Globo? Foi. Ele falou, ele conseguiu um papel na novela, eu fui eliminado. Não pra nenhuma novela, não. Tem uma boquinha pra mim aí o deles. Mas eu acho que assim, o Rafael vai ser aproveitado em outros programas. Mas ele tá funcionando como repórter ainda, não tá? Ele saiu do video show. Tá. Ele saiu do video show justamente para fazer esse programa. Mas acho que ele volta pra lá. Será que volta pra lá? Ou pode pintar alguma outra coisa pra ele? Talvez um encontro, que é do Boninho também, que faz repórter da Ana Maria. Repórter da Ana Maria, umas matérias mais bem-humoradas. Mais legais, pode ser mesmo. Vamos aguardar. Mas ficar sem uma vaga em alguma coisa na Globo, o Rafael não vai ficar, não. Ele foi levado pra lá, o pessoal apostando muito nele, né? É verdade. Exatamente. Então, tá aí, gente. São os destaques que vocês viram da programação de domingo. Agora, um outro destaque, eu falei aqui que o mundo é redondo, que a terra gira, que hoje você está em cima, daqui a pouco você está lá do avesso, as coisas mudam de posição. Em relação ao Rodrigo Faro, na semana passada, segunda-feira passada, a gente estava aqui falando isso, porque ele fez aquela coisa feia de postar na internet, falar abrimos 4 pontos e de novo e não sei o quê, depois de ter dado aquela entrevista para o Gugu e falado, eu fico constrangido de ganhar, mas dizendo que estava ganhando, enfim, ficou duplamente feio, né? Aí o que acontece? Esse domingo a coisa virou pro lado da Patrícia Bravanel. Ela ganhou do Rodrigo Faro. Agora o pessoal fica falando assim, você tem que pôr a Patrícia na geladeira, você pôs o Faro, tem que ter a Patrícia, porque a Patrícia também postou na internet que ganhou do Faro. Eu vou falar uma coisa pra vocês, chumbo trocado não dói. Ela só devolveu pra ele o que ele fez pra ela naquele outro domingo, no domingo retrasado. Então dessa vez está perdoada. Agora eu acho bom os apresentadores pararem com isso, né? A Patrícia foi provocada, ela reagiu, porque é assim televisão, realmente é assim. Então não vem cantar de galo, né? Que um dia o puleiro cai. E aí foi o que aconteceu. Então não vai pra geladeira ela. Eu volto aqui já.
Bom, gente, olha, o Thiago Rocha tem uma notícia que não é boa, né? Mas a gente espera que tudo chegue a um bom termo aí. Fala, Thiago. A gente vai falar da cantora Vanusa. O Brasil inteiro ama, todo mundo sabe da Vanusa, das idas e vindas dela, dos repentes, enfim. Só que agora o Rafael Vanucci, que é filho da Vanusa, ele fez um post explicando tudo o que está acontecendo com a Vanusa e que o público brasileiro não sabia. Ele diz assim: venho por meio deste informar a todos os amigos e fãs que a cantora Vanusa, minha mãe, encontra-se internada na Clínica Comunidade Nova Esperança, em São José dos Campos, para tratar de um transtorno que assola sua vida psíquica, emocional, física e social, causada pela dependência de calmantes que ela usava para combater uma severa depressão, cujo tratamento inicial é de, no mínimo, 6 meses. Devido a isso, aproveito para informar do cancelamento de todos os seus compromissos pessoais e profissionais até o seu pronto restabelecimento. Peço aos meus queridos amigos da imprensa que respeitem esse delicado momento porque estamos passando. E clamo a todos os nossos amigos e fãs que incluam o nome de minha mãe em suas orações, para que ela possa se recuperar totalmente e voltar a ser a pessoa, a cantora amada por todos e que tanto encantou e ainda encanta nosso Brasil. Agradeço a compreensão de todos e principalmente todo o apoio que nos foi conferido por uma equipe de médicos e profissionais da Clínica Comunidade Nova Esperança que receberam minha mãe com tanto carinho. Rafael Vanucci. Nossa. Ô, Rafa, força aí, né? E é muito importante essa atitude de vir a público, postar, explicar o que está acontecendo com a Vanusa. Isso é um respeito fundamental também, não só com a carreira dela, mas com o público, né, que ela tem até hoje. E também a gente aqui vai ficar torcendo muito, como eu disse no começo, para o pronto restabelecimento dela, melhor, né, ser encaminhada para um tratamento, por mais que dure 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa, importa que realmente ela se recupere, se reequilibre, possa voltar muito bem para sua família e para o seu público também, possa retomar a vida dela sem esse tipo de dependência, que é uma coisa horrorosa, uma coisa puxa a outra. Tinha depressão, precisou dos calmantes criou uma dependência e isso desestabilizou a Vanusa psicológica e fisicamente também. Então, a gente está aqui torcendo por ela, que precisar do nosso programa, de todos nós aqui, não é? Com certeza, pode contar com a gente, a começar agora pelas nossas orações por ela, tá certo? Força Vanusa também, força Vanusa, dona de uma linda voz, né? Uma linda voz, realmente, que pena, viu? Eu acho que mexe no bolso, né? Ainda mais que tá todo mundo tão duro, aí para e pensa 2 vezes mesmo. Alguma coisa tem que servir como freio nessa história, viu? E dessa história a gente passa para a história da Joelma, né? Que a fã invade o palco, derruba a menina, fala, não foi ela, foi o segurança, e foi o segurança, foi por causa dela que foi para cima. Quando ele puxa a menina para tirar para cima da Joelma, aí a Joelma cai, mas ali não tinha outra coisa, né? Já que ela conseguiu furar um esquema de segurança, não é a primeira vez que isso acontece. Se quisesse fazer qualquer outra barbaridade, teria feito também, né? E o pessoal, mas a Joelma foi ótima, a Joelma até deu um abraço na menina. A Joelma, ela teve uma atitude muito profissional. Ela teve sangue frio, ela teve calma, ela tentou lidar com a menina, não com enfrentamento, né? Mas tentou conversar. Agora, em relação ao abraço, eu vejo 2 coisas nisso, tá? Primeiro, um risco enorme, a gente não sabe o que essa menina ia fazer. A Joelma conversou com ela, esse tipo de fã demente, mente, fala mentira, é capaz de qualquer coisa. Segundo, a cada abraço que um artista for dar num fã que invade o palco, sabe o que acontece? Aparece como um incentivo, tá vendo? Ela foi, fez, os seguranças pegaram, mas ela conseguiu um abraço da Joelma. Vai um atrás do outro. Eu não estou falando só pela artista, eu estou falando por fã também, porque aí você não sabe a revolta do pessoal de segurança, a maneira que vai ser tratada, normalmente é os trancos, é arrancada, pode ficar ferida, não é bom pra ninguém, não é bom pra ninguém. Então, enquanto a Joelma teve calma, ótimo, maravilhoso, ela foi perfeita, o abraço
foi uma sobra, que todo mundo, é lindo mesmo, ela é ótima, é carinhosa. Pode até ser, mas nesse tipo de situação, o recomendado é não faça isso. Vocês viram o que aconteceu com a Sandy. O cara invadiu o palco, os seguranças pegaram, ele estendeu o braço, ela foi muito legal, ela foi tipo a Joelma, foi lá para dar um carinho, para, tentar quebrar o clima. Ele quer me dar a mão, deu a mão, o menino quase arrancou o braço dela, quase que ela não consegue terminar o show. É muito complicado. Não peguem na pessoa, não se aproxime tanto a ponto de correr algum risco. Já está correndo. A partir do momento que o esquema de segurança é furado, e é furado por vários fãs, então alguma coisa aí está errada, entendeu? E quando chegar perto, não se aproxime. Pessoal, olha, ela não foi igual a Simone, que desceu a porrada no cara que pegou a Simária lá no palco. A Simone estava certa, né? O que ela fez não é legal de ser feito, mas ali era a irmã dela que estava correndo risco. Até alguém chegar, ela foi lá e fez o que foi possível. Ela agiu no impulso, ela não provocou a situação, ela reagiu. Agora imagina você, ver sua irmã, vem um doido, joga ela no chão, vai pra cima, você não vai também? Claro que vai. Então eu acho muito infeliz esse tipo de comparação, tá? A Joelma estava sozinha no palco, soube lidar com a situação perfeitamente. Agora, cuidado com essa história de carinho, de abraço, de chegar perto e de tocar, porque isso, além de ser um incentivo, é um risco real. Quem faz esse tipo de coisa, você não sabe do que mais é capaz de fazer. A gente está avisando. Isso não é nada contra fã, não. Porque eu volto a dizer, fã de verdade, aquele que curte de uma maneira saudável o seu ídolo, não faz esse tipo de coisa. Para fazer esse tipo de coisa, tem que ter um parafuso fora do lugar, gente. Senão não faz, curte isso de uma outra maneira. Não desse jeito, se colocando em risco e colocando um artista em risco. E a gente sabe que o mundo hoje não está brincadeira. Não está brincadeira. Não é um show desesperado, que uma pessoa desesperada que ama muito vai lá e faz qualquer coisa. A gente já viu isso terminar em tragédia em vários lugares do mundo. Então vamos parar com esse tipo de coisa. E por favor, esquemas de segurança estão falhos demais para nossa cabeça, né? Bom, é complicado, né? Às vezes eu fico lembrando desses momentos daquele filme O Guarda-Costas. Numa hora um artista pode ser vítima de um tiro, de algum maluco que queira chegar ao palco. Tudo bem, depois ela falou que caiu, ela teve sangue frio, tentou, inclusive, não só tentar apaziguar só a moça, como os seguranças. Falou, não, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí depois deu o abraço e falou que estava tudo bem. E o fã-clube da Joelma depois fez uma nota pedindo para que os fãs curtam, dancem, brinquem, gritem, mas que evitem esse tipo de atitude, que pode acabar mal uma hora. O palco é do artista. O palco é do artista, ele está ali se apresentando. Exatamente, você comprou ingresso para a plateia, Exatamente. E outra coisa, Sônia Abrão, antes da Joelma ser uma artista, ela é um ser humano. Alguém pega um parente desse jeito? Você está na festa de aniversário, você vai abraçar a pessoa desse jeito? Ela pega por aqui, você não sabe pega pela perna? o que ela ia fazer. Então, assim, é muito louco. É respeito, gente, precisa ter respeito, entenda. O artista está ali se apresentando. Numa dessas, Sônia Abrão, se ela bate com a cabeça... Sim, porque ela caiu muito forte, né? É um traumatismo craniano que poderia acontecer. Tranquilo. Mas ela segurou aqui com o ombro e com a parte do braço. Independente do segurança, ela ia puxar de qualquer maneira. Você vê que ela já estava lá. A Joelma não ia conseguir ficar em pé. Enfim, gente, olha, o alerta que a gente podia dar, o protesto, ficar indignado, todos nós aqui estamos. Então, tá na hora realmente de um basta a esse tipo de situação antes que uma coisa mais séria de verdade aconteça. Estão brincando, né? Tá rolando, ninguém faz nada, a não ser a Sandy que reforçou o seu esquema de segurança. Depois não reclamem, né? Olha aqui, vamos falar de uma ciclo em minha vida. Foi bom enquanto durou, vida que segue. É bem isso, realmente. Nossa, 10 anos valeu enquanto durou mesmo. Você não fica tantos anos com uma pessoa, né? Pelo menos nas últimas décadas. Antes se passava a vida com uma pessoa que já não tinha mais nada a ver com você. Toca carregar aquela trolha de marido porque casou e até que a morte separe. Graças a Deus as coisas mudaram, né? Então, fica quando quer ficar realmente. E para colocar mais alguns pontos de interrogação no meio dessa história... Que vai complicar mais? Eu acho que vai longe ainda. Porque assim, eu acho que esse término foi pessoalmente, porque o Radamés está em São Paulo. Mas tem que ser pessoalmente, né, porque às vezes você fala assim, não, vamos terminar, e deve ter acontecido também
nessas horas, porque assim, aí você fala, pô, ele joga no Boa Nova Esporte Clube, tudo certo, aquela coisa toda, mas ele não costuma vir a São Paulo. Então, ontem ele estava em São Paulo, assim como a Viviane Araújo ontem estava em São Paulo. Né? Com a peça, então eles devem ter conversado e hoje cedo ela fez a postagem, certo? Pois é. Pois E o negócio da peruca... Pois é. E a história da peruca é aqui em São Paulo, viu? É aqui em São Paulo? O quê? Ela fez as perucas pro espetáculo, ela fez a prova das perucas aqui. Então, se ela falou que mandou peruca pro Rio para arrumar lá, não tem a e quem ver, né? fez foi o Luli, que faz perucas aqui em São Paulo. Ele é ótimo, Luli. Então, e aí agora essa desculpa aí acho que não rolou não. Não, acho que foi só para realmente não precisar dar nenhuma entrevista em relação a isso. E foi bom, Vivi, a gente lamenta, te espera um outro dia, claro, mas se viesse hoje, não ia ter jeito de não perguntar. Então, se foi melhor assim para você, pra gente tá tudo certo, tá? Beijo grande, força aí e vida que segue realmente, como você falou. Um beijo. Bom, gente, girando a nossa roda aqui, destaques das programações de final de semana, aliás, da programação de final de semana nas emissoras de TV. Dança dos Famosos sempre, né? Vem pro ar no programa do Faustão no Domingão, aí começa todo mundo a comentar. Uma coisa muito comentada hoje, eu recebi queixas para vocês terem uma ideia sobre a Carolina Kerstin, que teve a coragem de dar nota 9 para Mariana Xavier, que foi simplesmente excelente na dança. Aquele forró, ninguém dançou como ela. E como é que ela dá nota 9? Não sei. O pessoal falou que é pessoal. O pessoal falou que é pessoal, que horror. Não. Os internautas falaram que era uma coisa pessoal. Não sei. Parece, né? Pareceu mesmo. Não, fica parecendo. Não tive essa impressão. Porque assim, eu não vi ninguém dançar forró. Tava tudo muito estilizado, aquele sobe pra lá, sobe pra cá. Da Mariana tava. Foi a última e foi a única que dançou o autêntico forró. Os outros não. Eles simplesmente dançaram. Falei, eu acho bom que depois da balada ter um forró, que é um ritmo que a gente conhece. A gente vai ver os passos e vamos saber. Contagiante, né? Não vi. Delícia. Aquele forró estilizado, deve ser forró aqui de São Paulo, não é o forró do Nordeste. Não, o forró daqui é muito bom, viu? Mas não é igual ao do Nordeste. É igual, eu acho muito mais bonito lá. Não ser de tradição nordestina. Sim. Na terra é outra parece coisa, que o clima né? é outro. Mas aqui é a maior cidade nordestina do país. Então as tradições são muito bem preservadas. Apesar de toda comparação com outras edições, nesta edição, o que predominou mais foi o figurino, que é um figurino mais florido, mas na dança todos deixaram a desejar. A única que foi bem foi a Mariana. A única que foi bem. E a expectativa em relação a Adriane Galisteu, ela tá melhorzinha. Mais dura ainda. Eu acho que o Carlinhos de Jesus, ele falou isso na primeira apresentação dela com o coreógrafo, que era pirueta demais. Era tira por um ombro, pega pelo outro e não sei o quê. E ontem isso se repetiu. E não tem nada a ver com forró. Não tem. Aí que eu achei, eu falei, não é que... Claro, né? O cara entende tudo. O parecer dele, claro que tinha maior credibilidade. Mas aí você vê se concretizar aquelas palavras do Carlinhos de Jesus, né? Pra quê? Isso não é forró nem aqui, nem na China. Nem na China. Na China não tem forró mesmo. Mas, gente, assim, achei que ela melhorzinha, né? Mas vai ser muito difícil se realmente... Eu acho que não tem tempo suficiente para ela adquirir o molejo. É igual com a Milene Domingues no Dança em Brasil. Exatamente. Exatamente. Acho que não vai dar. Lindinha, super simpática, carismática mesmo, mas de molejo, que eu achei que no forró poderia dar certo, não deu, né? Pirueta. Você vê o forró aqui, coladinho, então, dançando. Isso acho que pode não ser só falta de rendimento dela, não. É que o coreógrafo também está fazendo umas coreografias que não tem a ver. Isso dificulta o desenvolvimento também, né? Porque às vezes o coreógrafo também pode ter percebido que ela não tem esse traquejo. E o que acontece? Então joga pra lá, joga pra cá, pega aqui no ar, deixa cair no chão. É mais fácil, Sônia Abrão. Então, por incrível que pareça, é mais fácil a pessoa conseguir fazer a pirueta do que ela entrar no ritmo. Você não vê que às vezes a gente vai na festa do parente, tá tocando rock, parece que ele tá dançando samba. Você fala, mas que música que esse cara tá dançando? Então a Galisteu deve ser desse jeito, porque ela já confessou. Ela falou assim, não, eu vou no carão. Dançar eu não manjo. Na cara ela tá na cara, ela é estilosa, ela tem estilo, ela tem charme. Agora, ela não tem aquele molejo pra dançar. Ela ainda tá dura, é uma
modelo, ali ela está como modelo, É isso, dura, é uma modelo, realmente. tentando dançar. Ela é bárbara. E a gente repara que na dança... Tava mais engraçadinha dessa vez, eu achei mais graciosa, né? Mais soltinha, mais... Mas na dança não é a mulher... A separação que pegou todo mundo desprevenido hoje, que foi o fim de romance, não é? De uma história de amor de vários anos aí, da atriz Viviane Araújo e do jogador o Radamés, né? É uma coisa que ela não quis falar, ela simplesmente colocou no Instagram dela o The End, né? Numa tarja preta, e falou que valeu enquanto durou, mas ela não explicou. Aí o pessoal não sabia se ela tinha abandonado o Salgueiro, se ela não ia mais fazer novela, se ela deixou a peça de teatro do Aguinaldo Silva que ela está fazendo aqui em São Paulo, ou se era realmente o fim do romance. Só nos comentários ela respondeu a um internauta que perguntou: é separação? Ela escreveu sim, mas nada, né? Hoje, inclusive, a Viviane estaria aqui no nosso programa, mas aí desmarcou a nossa entrevista em função de uma peruca que teria que ser arrumada no Rio de Janeiro, peruca da peça, mas a gente entende, sabe que não é isso, né? Sabe que é em função do abalo do término, de não querer dar entrevista a respeito, porque é claro que a nossa função seria perguntar sobre isso, ainda mais hoje que ela deixou o recado de final de romance, não é? Mas aí ela vem um outro dia, quando já tiver passado esse momento mais delicado dessa história. Complicado, né? Eu já estranhei quando o Radamés não foi à estreia do espetáculo dela, Lili Carabina, aqui em São Paulo. Ele não esteve lá. E aí falaram: poxa, por que o Radamés não veio te prestigiar? Eu falei: é por conta da distância. E aí ela também já tinha falado sobre essa questão. A distância atrapalha o relacionamento? Falou que não, estava tudo tranquilo, estava tudo bem. Aí hoje vem a notícia logo pela manhã com essa história de fim aí, conversei com alguns amigos, muitos não acreditam numa suposta traição, outros acreditam. Então, por enquanto, não sabemos de nada, mas nada concreto. Necessariamente não acabam por causa de traição. Às vezes é um desgaste mesmo, né? Eu acredito. Que, 10 olha, anos. eu não entendi nada, porque faz o quê? 2 anos que o Radamés pediu a Vivi em casamento diante do Brasil inteiro, lá no programa do Faustão. Depois não tinha ficado acertado que eles iriam se casar, acho que o ano passado, em outubro do ano passado, com cobertura ao vivo do Domingão do Faustão. Tudo pago? Tudo pago pelo programa, estava tudo acertado e nunca aconteceu. E os fãs perguntando e perguntando: não, agora não dá, agora não dá, agora não dá, e a distância é isso, aquilo, acabou não dando realmente. E talvez, sabe, essa história de distância não fosse apenas uma desculpa. É complicado conviver assim, viver assim uma história a dois, né? De repente, com o tempo, a distância acaba pesando, acaba separando, porque a vida de um vai acontecendo de um lado, a vida do outro vai acontecendo de um lado. Você consegue manter o romance, eles conseguiram durante um bom tempo, mas transformar isso num casamento, tem hora que você fala: não dá, pra quê, né? Era mais a dela que estava acontecendo e ele não estava participando dos momentos alegres da vida dela. Exatamente, da distância, né? E aí, porque realmente a vida vai tomando rumo. A vida não para, a gente para, a vida não, né? Aí é complicado. O que você acha? Eu acho que é a distância mesmo. Chega uma hora que o relacionamento, quando é longe, entendeu? Eu até respeito as pessoas que falam assim: não, é bom morar em casa separada. Ah, então, isso eu também acho. Eu adoro essa ideia. Isso, não precisa. Você casar e morar em casa separada. Quartos separados ainda, sabe, às vezes tem alguém que ronca mais forte, aquela coisa, né? Aí tudo certo. Eu já não gosto de quarto separado, não, tá vendo? Tá vendo? Olha, cada um se tem tiver em casa, jeito. Se junto. tiver em casa, desculpe, mas vai ficar lá. E aí, a Viviane Araújo, gente, por que não foram 2, 3 ou 5 anos? Foi uma união de muito tempo. Chega uma hora que você fala assim: quanto tempo? 10 anos. Nossa, gente, foi um casamento. Eu tenho e não tenho, né? Porque ao mesmo tempo que a Viviane Araújo fica em São Paulo, ou fica no Rio, morando, mas tendo suas atividades artísticas também em São Paulo, porque antes ela fez uma peça no Teatro Itália. Aí você fala assim: pô, cara, eu já tô sozinha em São Paulo, mas eu no Rio também já tava sozinha. Às vezes dá um... E aí, o que eu faço? Será que eu tenho essa pessoa do meu lado ou essa pessoa não está do meu lado?
Talvez ele sentisse assim lá também, né? Então é complicado mesmo. Porque a gente não sabe quem colocou um ponto final na relação. Ou se foram os dois mesmo, né? Estão falando que foi ela. Chegando, é mesmo? Todo mundo falando que foi a Viviane. Por outro lado, o Radamés queria ter filhos. E a Viviane falou, não é o momento. Será que essa questão de paternidade teria é outra coisa que ela enrola. Criado uma... ela enrola assim, no sentido de que ela vai adiando. E dá para entender também, né? Ela trabalha com a imagem, com o corpo, com o carnaval. Agora a carreira de atriz decolou como ela merecia já que decolasse mesmo. Então fica complicado. Um filho nesse momento pode truncar todo um caminho que ela batalhou muito para conseguir. É uma dura escolha feminina, mas ela existe. Há momentos da vida que exigem mesmo essa escolha. Você vai engravidar e vai ter seu filho, você vai seguir no pique em que está a carreira agora. Ou seja, não é fácil para ninguém, né? Não é fácil. Assim, vamos ter que aguardar os próximos capítulos dessa novela, porque ainda tem alguma dúvida no ar. Porque pode ter uma reconciliação. Ela fez essa publicação, fez esse desabafo, mas até então ninguém falou claramente sobre o motivo, o fim, né? Olha o que ela escreveu. Para os meus fãs que sempre torceram por mim e pela minha felicidade, chega ao fim mais um sim. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma semana também, não é? E com muitas notícias para a gente informar vocês, para repercutir, para comentar, troca de ideias e de opiniões, né? E tanto assim que a nossa primeira página começa hoje com um assunto bastante controverso, que é comportamento de fãs. Aqueles que se dizem fãs, mas meio esquisito, meio estranho, né? Claro que a gente vai falar do tombo da Joelma no palco, mas isso daqui a pouco, porque teve uma coisa que me impressionou mais ainda, pela gravidade e pela falta de responsabilidade de uma fã que escalou uma antena para ficar assistindo o show da Nayara Azevedo. Além de tudo, ela estava grávida. Então não era uma questão só de colocar a vida dela em risco, mas colocar a vida do bebê que ela esperava também. E deixar um artista muito preocupado e com isso perturbar o andamento do show, não é? E foi exatamente isso o que essa fã fez. Foi preciso até mobilização do Corpo de Bombeiros, para vocês terem uma ideia, porque ela é muito louca. Olha só o que acontece. Ela sobe aí nessa torre, não é uma antena, é uma estrutura, né, metálica do show. Ela sobe, aquilo é frágil, gente. Se até palco desaba, se até tem estruturas, né, durante os shows acabam cedendo, como aconteceu inclusive com o Luan Santana num dia de chuva, imagina que uma coisa dessa aí, que não está prevendo o peso a mais, não é, que é o peso da fã, se isso não vai desmontar, não vai provocar uma queda que possa inclusive ser fatal. E no caso, ela estava grávida, quer dizer, não para pensar, não tem um parafuso no lugar certo, né? Tudo solto dentro da cabeça e não adianta dizer, mas é amor, foi assim mesmo, é muita adoração pela Nayara Azevedo. Gente, olha, dá para ter nossos ídolos, dá para curtir de montão, dá para estar lá para aplaudir, para cantar junto, mas não para fazer esse tipo de coisa. Isso não é amor de fã, isso é falta de juízo, na verdade, né? E que pode acabar provocando coisas muito sérias. As consequências podem ser muito sérias, tanto que desviou a atenção da Nayara do show para poder falar com ela, que estava lá no meio lá do público, não é? Perturbando e falando. A Nayara está falando para ela, desce daí, isso dá choque, e ela dizendo que não, e não, e não. Então, não parece mais coisa para chamar a atenção do que realmente, porque é uma demonstração de amor pelo artista, quer ver, né, muito nitidamente, não quer ninguém na frente, por isso procurou uma parte mais alta? Não é, realmente não é. Ou é muita vontade de aparecer, até para o próprio ídolo, ou vontade de perturbar as coisas. Eu sei que eu não acho justificativa para esse tipo de coisa. E nesse caso, muito mais, eu acabo achando que realmente é uma irresponsabilidade total, porque ela está grávida e ela só fala isso para a Nayara, que já estava desesperada lá no palco, pedindo para ela descer, porque isso pode dar choque. Imagina uma descarga elétrica nessa menina lá em cima dessa torre. Ela faz que não, ela diz que não vai descer.
não é? Depois, na conversa, ela ainda diz que está grávida. E aí o Corpo de Bombeiros é mobilizado. Agora, olha a resistência dela em relação aos bombeiros. Até a segurança deles ela coloca em risco, por mais treinado que eles estavam, ela fica dando chute para que eles não consigam segurá-la pelo pé. Nisso a torre também ela está movimentando. Alguma coisa mais séria poderia ter acontecido. O problema aqui no Brasil, nada é preventivo, né? Se, poderia, mas não aconteceu, então tá tudo bem. E não é assim, gente. Não é assim. As coisas têm que ser preventivas mesmo. Não dar graças a Deus, ai que bom, né? Não aconteceu nada. Não pode nem correr o risco de acontecer, porque isso não é uma coisa usual. Isso não é uma coisa normal. Isso não é uma coisa legal de se fazer durante um show do artista só porque você ama esse artista. Essa história já deu o que tinha que dar. Esse negócio de show, fã faz por amor, já deu o que tinha que dar. Não é mais desculpa para uma série de situações de risco em que essas pessoas colocam esses artistas, tá? Porque fã de verdade não faz esse tipo de coisa. Fã de verdade sabe ir ao show, sabe respeitar os limites, sabe aplaudir, sabe cantar junto, pode até tentar tirar uma foto, pode visitar nos bastidores, pode fazer qualquer coisa, menos essas barbaridades como essa garota aí tá fazendo. Olha só, olha que absurdo, gente. Vocês acham que isso é normal, isso é legal, coitadinha dela? Realmente não é. Você vai ver o vídeo agora na íntegra e vai ver que, olha, um dos bombeiros, ele até se desequilibra, porque ela fica chutando, os dois poderiam ter caído, né? Com o peso dos dois, mais o peso dela, a torre também poderia ter desabado, essa menina ter ido pro show, já ia acabar com o show, já ia estragar tudo. Faça-me um favor, sabe? Vamos conferir agora. Tu tá louca em cima? Miga, você vai cair, eu não quero que você caia. Eu quero você linda e maravilhosa dançando o show inteiro aqui comigo. Mas se tu ficar em cima é muito perigoso. Esse trem dá choque. Meu amor, vai dar... Alguém pode me ajudar, por favor? Ela chama, né? Eu não quero que ela se machuque. Me ajuda aqui alguém, por favor? Pessoal da segurança que puder me ajudar, para nossa amiga não se machucar. Vamos subir? Deus o livre, ela tomar um choque aí, ela tem que dançar, curtir, maravilhosa, o show inteiro com a gente. Não? Alguém pode nos ajudar, por favor? Amiga, como é que faz? Olha lá, e ela fica chutando. Amiga, desce daí, amiga, sua louca! Você tá grávida? Piorou ainda você e seu neném tomar um choque, Deus o livre. Me ajuda, gente. Cadê a equipe de bombeiros aqui, por favor? A equipe de bombeiros, cadê o bombeiro? Chama o bombeiro! Atrapalhando o show, né? Olha a bagunça. Tô em choque real. Olha o que ela faz, gente. E olha eles tentando, né? Conseguiu, né? Ele foi pela lateral, conseguiu agarrar e puxou essa fã maluca que estava lá em cima. E aí ela conseguiu interromper o show, conseguiu tumultuar, conseguiu deixar a Nayara nervosa, apreensiva, ainda tentando conter ali a multidão que já estava gritando desce, desce, desce. Alguém mais exaltado poderia tentar subir e arrancar a menina de lá na marra, sem ter o preparo suficiente que os bombeiros tiveram e conseguiram, porque ela ofereceu muita resistência. Olha um resumo do caso como foi noticiado. Um caso inusitado aconteceu durante um show que Nayara Azevedo realizou em 14 de agosto em Serrana, no interior de São Paulo. Uma fã grávida escalou uma torre de estrutura do parque de eventos e passou a ver o show dali. Com receio de acontecer algum acidente, a cantora paralisou a apresentação e pediu para que ela descesse. Durante a conversa, Nayara descobriu que a mulher ainda estava grávida. Desce, isso aí dá choque, insistiu a cantora. Com a recusa da fã, um bombeiro foi solicitado, na verdade 2, para fazer o resgate. No entanto,
Ao tentar descer a mulher, um dos profissionais se desequilibrou e por pouco os dois não caíram no meio da plateia, como mostra o vídeo aí para vocês. Olha, é um absurdo. Quem faz esse tipo de coisa devia sofrer algum tipo de punição, pagar uma multa, por exemplo, se não quisesse passar uma noite na delegacia, fechado numa cela para tentar refletir a respeito dessas barbaridades. Enquanto não houver esse tipo de coisa, nós vamos ver muita bobagem acontecendo, né? Porque realmente o pessoal não tem mais noção, todo mundo perdeu a noção de limites, não quer saber mais de nada, deu na telha, vamos fazer. Não existe mais aquilo, pode, mas não deve, ou então não pode, ou então não deve. Não tem mais regras, né? Cada um faz aquilo que quiser fazer e fica tudo por isso mesmo. Acho um absurdo, mas fazer o quê? Vladimir Alves, muito boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bem? Tiago Rocha, tudo bem, Sônia Abrão? Boa tarde, tudo em paz também? Coisa doida isso, né? Porque depois se acontece alguma coisa ali, a culpa vai recair sobre quem? Sobre a Nayara. Ela não tem absolutamente culpa de nada. Sobre os promotores do show, né? Sobra para todo mundo, menos para quem provoca. E o nome dela fica manchado se acontecer alguma coisa. E aí a gente vê, essa estrutura, será que precisaria estar ali? Porque só vi essa estrutura, não vi outras ali próximas. Acho que precisaria estar ali, né? Mas o que agora, as pessoas não é vão fazer? Doido escalar, não tá lá. Você viu que ela não estava batendo bem, né? Não é um juízo. parque de diversão. Devia estar bem baladinha, ela estava meio atrapalhada ali. Aquela barriga de gravidez? Sei lá, viu? Não tá aparecendo não, ou viu? o cérebro que desceu, né? Alguma coisa. Nunca sabe. Falta respeito. Total, a premissa básica é respeito. Educação. Ora, você comprou o ingresso para estar aonde? Assistindo o show. Porque só você tem que estar em cima de uma estrutura. Numa multidão daquela. Só você tem que ficar em cima daquela estrutura, um lugar arriscado para você, arriscado para outras pessoas, porque ela está colocando a vida dela em risco, mas tem outras tantas ali embaixo que também podem ser. Quando ela começa a espernear daquele jeito, ela podia desabar em cima de alguém, essa estrutura podia ferir alguém. Que é? E o show lotado. Doida da vida, tão indignada. E aí, quando a gente fala que falta respeito, primeiro, porque ela não deveria estar ali. E segundo, porque ela conseguiu atrapalhar o show de tantas outras pessoas que estavam lá para assistir. Claro. E tiveram que parar a apresentação para tirar a menina de cima do... A própria Nayara teve que interrompeu a apresentação para pedir para a doida descer. Sabe? Ela teve jogo Agora, de cintura, como é que ela conseguiu subir sem ninguém ver? Pois é. Onde é que estava o esquema de segurança que não viu essa menina subindo nessa torre? Quando ela passou do térreo para primeiro caninho ali, já dava para ver que tinha alguém tentando subir. Como é que ninguém percebeu isso e que ela fez essa barbaridade que fez? Tem isso. Olha, eu particularmente já estou muito cansada de falar aqui dos riscos que acontecem nesses grandes shows, principalmente nessas grandes feiras. A gente vê barbaridade acontecendo e a coisa não muda, só vai acelerando, né? Então, a nossa parte a gente faz, o pessoal não toma as devidas providências, aí realmente a coisa fica muito complicada. Agora, você não acha que se tivesse uma punição, o pessoal ia pensar duas vezes? Com certeza. Se tivesse que desembolsar uma graninha aí, se tivesse porque quebrou algo determinado antes, norma de segurança, aí